o meu patrocinador, Kleberley Fernandes, me deu essa chance, essa oportunidade de que eu pudesse mudar de vida. Na época eu morava num kitnet, aqui em Recife, sou carioca, mas moro aqui em Recife já desde 2002. E quando a gente chegou aqui em Recife, nossa vida estava tranquila, mas em pouco tempo, 2 anos e meio mais ou menos, as nossas contas todas afundaram, tivemos problemas seríssimos, muitos empréstimos, e graças a Deus o Kleberley se apresentou com essa grande oportunidade. E eu lembro até hoje que quando eu fui assistir a apresentação de negócios, tinha lá uma mulher loira falando sobre o negócio, e ela falando, ela e o marido dela, e eu olhando lá, e ela falou que ela era da aeronáutica, tinha sido aeronáutica também. Eu falei assim, poxa, que legal. E aí começa ali as identificações. E aí terminaram de fazer a apresentação, Kleber Lei olhou para mim e perguntou, e aí, Marçal, o que que você acha? Eu falei assim, eu tô dentro, só não tenho dinheiro, mas eu tô dentro. Vou arrumar um jeito aqui de iniciar essa atividade. E sempre trabalhando, sempre procurando. Uma das características de pessoas que têm bastante sucesso em Forever são pessoas que nunca desistiram. É o típico brasileiro, não desiste nunca. E que está sempre em busca, está sempre buscando, nunca está esperando alguma coisa ou alguma coisa acontecer com ele ou alguém fazer alguma coisa. A gente está sempre procurando, 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 procurando. E deu certo. No início, bem difícil no início, mas depois as coisas deslancharam, deslancharam e tivemos as mentorias, os treinamentos, todas por esse casal maravilhoso, o Celso e a Tânia. E depois de um tempo para cá, a Tânia veio do nosso lado, sem deixar a gente de maneira alguma. Então, assim, todo o nosso resultado que nós já tivemos e que nós estamos tendo atualmente, só para que vocês possam ter uma ideia, para quem está chegando agora, o bônus de novembro, o meu bônus de novembro foi o maior em 12 anos. O meu bônus de novembro foi o maior em 12 anos. O que que significa isso? Significa que a gente voltou a se desenvolver, a crescer dentro do empreendimento Forever. E isso é interessante porque nós entendemos como é que funciona uma curva de crescimento. E essa curva de crescimento já aconteceu. E essa curva de crescimento está vindo com tudo. E final de ano agora, né? Dezembro, para nossa surpresa, nossa grata surpresa, a gente estava muito, assim, eu já estava muito entusiasmado com o mês de novembro, com o mês de outubro, de novembro, de dezembro, mais ainda. E diga-se de passagem, dezembro sempre é um mês fraco. Dezembro sempre é um mês fraco matematicamente dentro do nosso negócio e foi incrível, e foi incrível, e foi incrível. E a gente, no início do ano agora, a gente recebe a mensagem dizendo, olha, estamos esperando, só aguardando os números aqui, mas eu quero que vocês saibam primeiro, me qualifiquei ao nível de gerente diamante. E essa mensagem, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia de quanto a gente vibrou. A gente tava no show, a gente tava no show aqui em Recife, aqui, na Praia de Boa Viagem, e aí eu vi a mensagem assim e vi umas palminhas, parabéns e tudo mais, mas não dava para ouvir porque tava muito barulho. E aí eu vim para casa, deixei Silvia e minha filha no show, vim para casa e quando cheguei em casa, no caminho aqui, eu fui ouvir a mensagem e ela dizendo que tinha se qualificado a diamante. E aí eu mandei a mensagem, mandei por escrito para Silvia chorou, mandou foto e a gente bem entusiasmada. Por quê? Porque o nível de diamante ele é o nível mais top. O nível de diamante na minha concepção de negócio de marketing de rede, ele é a formação do melhor profissional de marketing de rede. O melhor profissional de marketing de rede, ele se torna diamante. É o prêmio maior. E quando eu falo diamante, diamante forever, é o prêmio maior. Você construir 25 laterais de gerente Aquele significa homem que era. você E ela. esteve realmente disposto a pagar o preço. E a gente lembra aí, o Kleber Lei, a Ana Cláudia Monteiro, quem está aqui que faz parte de um passado, e ela sempre falou assim: ó, o meu sonho é me tornar diamante.
O meu sonho é me tornar diamante. O meu sonho é tornar diamante. Ela sempre falava isso e é bem interessante isso porque existe um problema para quem é convidado vai entender e é o único problema que existe em Forever. A Forever paga muito bem nos níveis intermediários. A Forever paga muito bem nos níveis intermediários. Um gerente hoje que esteja fazendo seus 60 C6 mais ou menos aí, está fazendo mais de R$ 8.000, R$ 9.000 por mês. Um gerente sênior que tem 2 laterais está fazendo mais de 10, 12 mil. Um Sori com 5 laterais está fazendo mais de 30, quase R$ 40.000 por mês. E isso acomoda, e isso acomoda. E ela continuou, e ela continuou, e ela formou 9, e ela formou 17, e agora ela formou 25. Então, assim, não é pelo dinheiro, não é pelo dinheiro, é pela realização pessoal, é pela realização de um time, pela realização de um grupo, 25 pessoas felizes, 25 pessoas curtindo a vida, 25 pessoas, 25 famílias, no mínimo, diretos, né? A gente estava falando sem contar os descendentes. São várias pessoas que estão fazendo, mudando de vida, porque há mais de, não foi 19 nem 20 anos atrás, mas a história dela é muito maior. Foi quando ela deu o primeiro sim dela. O primeiro sim dela, lá, se eu não me engano, em 1993, o primeiro sim dela mudou a minha história e vai mudar a história de todo mundo aqui. Então, para que vocês recebam, eu gostaria que todo mundo novamente abrisse seus microfones, tá? Pode abrir o microfone, vai ser barulheira, não importa, vai acordar vizinho, não importa. Esse é um grande momento que a gente está aqui. Eu gostaria que vocês me ajudassem a receber a mais nova gerente de diamante do Brasil e do mundo e também qualificada ao Chairman's Bônus 2025 Paris, Tânia Diniz. Aê, Tânia! Beijo, Tânia! Parabéns, Parabéns, Coisa linda! parabéns, Mulher parabéns. querida! Parabéns, Tânia. É, Marçal, só você mesmo para conseguir fazer a diamante. Tânia Diniz está às 7 horas da manhã aqui, porque nem eu consegui, nunca consegui. Só você mesmo. Bem, parabéns. a conversa foi boa, tu tem que ver a introdução. Como é que foi? E Bem-vindo, também, diamante. né, para Bem-vindo. aproveitar o momento aqui, né, para nossa sorte, que a gente está aqui toda segunda, quarta e sexta nesse horário, 7 horas e 1 minuto. É a primeira palestra dela como diamante e aqui pra gente. Olha a É, sorte que a gente tem, pessoal. Então vamos, É a vamos primeira do aproveitar esse ano, né? momento. Já Primeira iniciar do com a ano, diamante se revelando. Meu Deus, que ano de 2025 está aí preparado não, para a que ano gente? de 2025. Deus, obrigada, Deus. O ano de 2025 já se revelou, já faz tempo já. Lá em dezembro, lá já estava avisando, já estava dando as prévias do que seria 2025. Bem-vinda, Tânia. Muito obrigado por você estar aqui com a gente nesse horário. Você está vendo aqui que a gente está com muitas pessoas aqui presentes na sala. E o palco é seu. O que você sempre sonhou já se realizou, mas tem muita coisa para se realizar ainda. E a gente faz parte desse sonho, isso eu tenho certeza. Muito obrigado por você ter dito sim. Muito obrigado por não ter desistido. E muito obrigado por continuar firme no propósito, nos orientando, porque é você se qualificando, dando mais energia ainda para a gente mudar a vida de outras pessoas ainda. Muito obrigado. Tá contigo. E não poderia ser diferente, né? Claro que vocês foram os primeiros a saber, né? Fiz assim que oficializou-se o nível, né? A conquista, essa conquista maravilhosa, essa conquista de uma vida, né? Porque quando a gente começa no network marketing, acho que independente da empresa, o sonho é ser diamante, né? Quer dizer que é o topo, assim. A gente tem o duplo, a gente tem o triplo, mas aí já é diamante, amigo. Já é diamante, entendeu? Já foi, já já está lá. É maravilhoso. Não é só uma conquista no negócio, né? Uma conquista na vida, né? Porque você sonha com
esse nível, né? De alcançar esse nível. Então, é maravilhoso. Agora, eu tenho pleno entendimento que não é um nível só meu, né? Vocês estão vendo bem? Porque a minha internet parece que não está muito legal. Tá Vocês tudo estão bem, vendo certinho. Tá, bem? estamos sim. Então, porque a minha conquista, né? Ela não é só pessoal, né? Ela sonho que se sonha só é só um sonho. Sonho que se sonha junto é realidade, né? E essa premissa faz parte do nosso negócio e essa conquista é a conquista do nosso time, né? Eu tenho pleno entendimento disso e por isso que vocês foram os primeiros a saber, né? A gente tem um grupinho aqui, para quem não sabe, dos aloeferas, aí os Soren acima, né? E que estão no sistema, e a gente sempre está trocando ideia, e com certeza, assim que oficializou, eu já fiz um áudio aí para compartilhar a alegria, essa alegria maravilhosa, essa conquista que é do time, é de todos nós, todos vocês fazem parte aí do CTD Team, né? Então é maravilhoso, né? O Marçal me pediu hoje para contar a minha história, né? Então, acho que eu nunca tive tão feliz e tão animada para contar a minha história, porque, eita, olha aí a fotinha antiga aí, faz parte da história. Olha aí que foto legal aí, ó. Isso aí foi treinamento de Sorens e acima, não foi? Sorens e acima, acho que foi aqui em Natal. Isso mesmo, Isso, né? Natal. isso. É, Tá na isso aí. estante aqui. Sorens e acima aqui em Natal. Acho que lá por 2008, 2009, né? Por 2010 aí. no máximo. Acho que foi 2010. 2010. Tem Foi data 10. aí? 10, né? Pois é. Então, eu vou usar aqui a minha apresentação, vou compartilhar a tela com vocês para contar um pouquinho da minha história. Ah, você tem que me habilitar, Marçal, para poder compartilhar a tela. José, por favor, coloca ali. Pronto, falei. Tá pronto. Pronto? Ok. Então vamos lá. Março de 2010, Tânia. Olha aqui. Foi? Março Pronto. de 2010. Pronto. Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Eita, botando no botão errado. Aí, vocês já estão vendo aí os slides, não estão? Sim. Sim, sim. Sim, estamos. Pronto. Vamos lá. Então, ainda não estou acostumada, gente, com esse pin aí, ó. Ai, que loucura! Gente do céu, Tabata colocou ontem à noite para mim o pin aí na apresentação. Estou até emocionada aqui, né? Primeira vez. Vou contar minha história com esse pinzão aí de diamante na capa. Maravilhoso, maravilhoso, gente. Vale a pena, vale a pena. É óbvio, né, que a gente não começa como diamante, né? E a minha história para chegar aqui, para chegar ao nível de diamante, gente, vai muito além da Forever. Vai bem além, né? Ela começa na hora da decisão, né? Ela começa na hora que você entende que precisa mudar. Você entende que a gente tem convidado, Marçal, aqui Temos sim. hoje. Temos sim. Então, para você que é convidado, que não conhece minha história, os FBOs aí, os donos de negócio Forever, todos já conhecem. Mas
Para você que é convidado e não conhece ainda, né? Eu comecei a minha vida profissional como sargento da Força Aérea Brasileira, né? Eu estava aqui, ó, como sargento, aqui ainda nessa foto. Ainda era aluna, nem tinha divisa ainda. Era aluna lá na Pampulha, né, Belo Horizonte, onde fizeram a escola para as mulheres, porque eu fui uma das primeiras mulheres a fazer parte da Força Aérea Brasileira. Hoje as mulheres elas têm a mesma escola que os homens, mas na época ainda existia aquele, né, aquele receio, aquele tabu, e fizeram uma escola só para as mulheres em Belo Horizonte, na Pampulha. E quando eu coloquei essa farda azul aí, pessoal, foi assim a realização de um sonho maravilhoso, foi um sonho incrível. Por quê? Porque eu cresci com meu pai e minha mãe dizendo, né, e na minha família nunca teve nenhum empreendedor, ninguém dono de negócio, nem ninguém fizesse negócio, nem autônomo, né, não, família de funcionários. Então, o que eles me diziam? Para eu ser uma mulher de sucesso, para eu ser uma mulher bem-sucedida, para eu realizar meus sonhos, porque eu vivia falando dos meus sonhos, eu sonhava em viajar o mundo, eu sonhava em ter um carrão, eu sonhava em ter uma casa de revista, sempre sonhei alto, já nasci com defeito, com esse defeito. E aí, ele sempre falava para mim, se você quiser realizar seus sonhos, ser uma mulher bem-sucedida, você tem que estudar muito, se dedicar muito aos estudos, e você tem que conseguir um emprego numa grande empresa. De preferência, se quiser ser top, chegar no topo, você precisa fazer um concurso público. E isso era, para mim, a única verdade, a única realidade, a única opção de eu alcançar meus sonhos. Então, eu cresci com aquela mentalidade ali, com aquela verdade dentro de mim. Então, quando eu tinha muito bem certeza o que eu queria fazer, mas quando as mulheres entraram as Forças Armadas, a primeira foi a Marinha, né, a abrir para as mulheres, eu fiquei muito empolgada. E eu lembro que quando abriu para a Marinha, eu vi no jornal, né, antigamente, jornal impresso, eu pensei assim, poxa, pena que não foi para a aeronáutica, que eu amava, né, aquela coisa de estar ali com os aviões, perto dos aviões, a farda azul me encantava. Mas eu já tinha pensado, eu acho que é esse o concurso que eu vou fazer, mas como logo depois abriu para a aeronáutica, aí eu tive certeza. Falei, não, certamente é esse o concurso que eu vou fazer. É aí que eu vou realizar meus sonhos. E estudei muito, me dediquei muito, era muito nova, né? Marçal, até quando eu tenho? Quanto tempo? Até que horas? Até 1 hora da tarde. Fala sério, Cleverley. Até que horas aqui? A gente precisa sair daqui com tudo. Ah, então, o que que acontece, pessoal? Quando eu era muito nova na época, né? Comecei a estudar 18, 19 anos, 18, 19, e me dediquei, né? Então, eu tomei uma decisão. Eu decidi. Assim, eu vou entrar para a aeronáutica a qualquer custo, né? Vou entrar a qualquer custo, a qualquer preço. O que que eu preciso fazer? Qual o curso que eu tenho que ter? Eu fui lá na aeronáutica, fui no quartel lá pegar informação, saber de tudo como era. E aí me disseram que as vagas que mais iam abrir era para enfermeira e para programação de computadores, né? Enfermagem, assim, área médica, eu nunca tive nenhum interesse em fazer parte, né? Então, eu falei, esse negócio de computador aí, eu não entendo muito bem como funciona. Computador naquela época não era o que é hoje, né? A gente não tinha ainda os computadores pessoais, só tinha os computadores empresariais, grandes empresas que tinham computador, aqueles computadores grandes que ocupavam uma sala inteira ou várias salas. E aí eu fui fazer o curso de programação de computador sem nem bem saber o que era isso.
mas eu tinha decidido entrar, então eu tinha que aprender aquilo lá. E foi uma grata surpresa, porque eu me encantei pela informática, né? Fiz o curso e não tinha condição de fazer um preparatório, né, um cursinho preparatório, tinham vários cursinhos de homens que aí abriram turma para mulher também, para preparar as mulheres para o concurso, mas a minha família não tinha condição de pagar, eu tive que correr atrás de matéria, correr atrás de tudo para poder estudar, para fazer esse concurso sozinho, em casa, não foi fácil, enfim, eram 10 vagas, né? Na verdade, a primeira vez que eu fiz eram 5 vagas, Maracanãzinho lotado, eu não passei, né? Fiquei muito decepcionada, porque eu fui muito bem na prova, tinha certeza que tinha passado, mas não passei. Na segunda vez que eu fiz, eram 10 vagas, e aí foi quando eu entrei, né? 10 vagas, Maracanãzinho lotado, imagina. Foi fácil ou foi difícil? Não foi fácil, mas eu me dediquei muito, e aí, finalmente, coloquei aquela farda azul. No dia que eu coloquei aquela farda azul, gente, olha, eu falo sempre isso porque é verdade, eu me senti assim, a Mulher Maravilha, entendeu? Eu achei que eu poderia realizar todos os meus sonhos, né? Mas a realidade não foi bem essa, né? Eu fiz o meu curso de formação, me formei. Essa túnica de branco aí não é da Marinha, é a túnica de gala, né, da aeronáutica, de formatura. Esse foi o dia da minha formatura, foi o dia que eu me formei, então, sargento da aeronáutica. Embora eu tivesse, né, com o meu sonho ali realizado, eu comecei a perceber que o quanto ganhava um sargento da aeronáutica não era suficiente para realizar tudo que eu de fato gostaria, mas eu estava entusiasmada, eu era solteira, o que eu ganhava era muito bom, né, para uma menina solteira. Então ajudei meus pais a comprarem a casa própria que eles não tinham, aí comprava máquina de lavar roupa para minha mãe, comprei meu primeiro carro, enfim, eu estava ali no up, né, na fase do up, né, entusiasmada, mas na verdade logo, logo eu conheci Celso, né? Eu me formei em 84, conheci Celso em 87, e nós fomos assim, foi um namoro que já deu o que tinha que dar, entendeu? Foi um negócio relâmpago, assim, eu sei que em 9 meses a gente já estava casado, já estava morando juntos, já estava, né, já engravidei logo de cara, já foi um negócio assim para arrebentar, né? Um negócio avassalador, né? Tanto que sobra energia e paixão E para mesmo que a até mulher já hoje, arrumou um filho, cara. que A gente ficou Tra- tra- 3 anos. são quantos anos, hein, gente? 88. Vamos lá, 88 para agora, 33 anos, nem isso? 34. Então, hã? 36, já vai para 37. 36 anos, 36 anos de casada, né? Em 36 anos estamos aí, firme e forte, graças a Deus. Mas quando meu filho tinha, acho que era 9 meses de nascido, isso mesmo, quando meu filho tinha 9 meses de nascido, meu primeiro filho, eu descobri que estava grávida de novo. E a gente ficou muito feliz, muito animada e tal, né? Até cair a ficha de que a gente percebeu que a gente tinha uma casa, a gente conseguiu comprar uma casinha própria, né? Juntando lá o soldo de um, de outro, dando uma entrada, parcelando, aquela coisa toda. A gente tinha uma casa, mas a minha casa era pequena, ela tinha um quarto só. E não tinha garagem, não tinha quintal, né? E era uma casa de fundos. E o que aconteceu ali? Já tinha um berço no quarto, né? O quarto já estava ocupado pelo berço do meu primeiro filho, né? Que tinha ali 9 meses. E agora, o que eu faço? Não deu tempo nem do menino crescer, né? Tipo, para dormir na sala, sei lá. Não, ia ter que botar outro berço no quarto, já estava apertando com a cama o berço.
Então, foi essa época, sabe, que a gente viu ali que tinha que fazer um primeiro andar, porque não tinha como fazer puxadinho, entendeu? Porque não tinha espaço. Ia ter que fazer um primeiro andar, tinha que ser para cima, e obra para cima você já sabe. Aí tem que construir a tal da sapata, coluna, não sei o quê, reforçar todas as estruturas, uma obra cara. A gente se deu conta que a gente não tinha, que aquela obra não cabia no orçamento familiar, ok? E aí foi nessa época que a gente entendeu, a gente percebeu que precisava fazer alguma coisa a mais para ganhar dinheiro, né? A gente entendeu que para onde estava indo, eu tinha no meu coração que eu não tinha percebido ainda que todo aquele sonho que eu trazia antes, né, ali na minha infância, na minha adolescência, que eu não estava me caminhando em direção a ele, sabe? Aqueles sonhos parece que sumiram na poeira, assim, foram engavetados. A gente começa a lidar com a realidade, não é? Da vida adulta. E aí, nesse momento, eu comecei a perceber isso. Eu não tinha percebido isso. A vida vai levando a gente e a gente acaba que não percebe certas coisas, né? E aí eu olhei para frente, olhei para o meu futuro, né? Primeira vez eu parei para pensar, poxa, os meus amigos, né, que são suboficiais da aeronáutica, que era a patente que eu poderia chegar, né? Na minha carreira, eu sabia exatamente qual seria o meu fim de carreira. Eu não podia nem fazer prova proficial, porque já estava casada, né? Já tinha tido filho, né? E na época não podia fazer casada, não podia ter filho, essas coisas. Então, eu chegaria a suboficial da aeronáutica. E como suboficial da aeronáutica, gente, eu sabia exatamente quanto eu ia ganhar. E eu via que eles não tinham casarão, os subs não tinham casarão, os subs não tinham carrão, os subs não viajavam o mundo, os subs não tinham padrão de vida elevado que eu sonhei, o estilo de vida, né, com padrão financeiro, teria que ser elevado para sustentar esses sonhos. Então, a gente começou a buscar alternativas de renda extra, na inocência, né? Como se uma simples renda extra fosse resolver a situação, mas a gente não tinha muita noção na época, né? Então a gente começou a fazer muitas coisas, gente, desde dar aula particular até vender sanduíche na praia, fazer frete, tantas coisas, sabe? Muitas coisas mesmo. Muitas coisas mesmo nós fizemos para ter uma renda extra. Até que um dia, um amigo, sargento da aeronáutica também, vendo, né, eu mexendo ali, estava sempre vendendo alguma coisa. Celso viajou para o Paraguai, para trazer muamba do Paraguai, né, para vender no quartel. A gente começou a rifar as coisas em casa, aparelho de videocassete, aparelho de som, aparelho, sabe, a gente começou a rifar as coisas no quartel. E aí um amigo virou para mim e falou assim: olha, eu acho você muito empreendedora, você está sempre, né, fazendo alguma coisa para ganhar uma grana extra e tal. Eu queria que você conhecesse um negócio que eu acabei de me associar e eu acho que é a sua cara, sabe? E aí eu falei assim: mas do que se trata? Ele falou assim: olha, eu não consigo te explicar os detalhes porque eu acabei de me associar, mas eu tenho um amigo que é fera, que já está super bem no negócio, que vai te apresentar essa oportunidade em detalhes. Você aceita recebê-la? Eu falei, claro. E aí, né, lá mesmo, no quartel da minha seção, esse outro sargento era de outra base, né, mas foi lá nos visitar, foi lá me apresentar a oportunidade, e era o Network Marketing, né, a primeira empresa que eu vi, uma empresa internacional, americana, e eu fiquei encantada com aquele conceito. Eu falei, gente, que é isso, sabe? Como que você pode ganhar, né, fazendo compras? Como que você pode ganhar só para falar com as pessoas que o produto é bom, só para trazer as pessoas para comprarem também? Isso a gente faz o tempo todo. Todo produto que você usa, que você ama, toda marca que você é fiel, você quer compartilhar com as pessoas, porque é natural do ser humano compartilhar as coisas boas, né?
e eu vou ganhar dinheiro. Você está dizendo que eu posso ser milionária. Uau! Com esse negócio, só aquela faísca, só aquela pequena chance de ser milionária, só aquela, sabe, já me acendeu um fogo dentro de mim, sabe? Até aqueles sonhos que estavam engavetados, aquilo tudo, todos aqueles desejos ardentes que eu tinha dentro do meu coração que estava apagadinho lá, né? No fundinho do armário, cheio de teia de aranha, cheio de poeira, pegou fogo, sabe? E eu, uau! Eu quero, né? Mas o caminho não foi fácil, né? O caminho não foi fácil. Eu gostaria de dizer para vocês, né, que foi fácil. Vou até voltar aqui para contar um pouquinho desse caminho para vocês. Muitas coisas, até o pessoal do CTD Team não sabe que nós passamos. Nós passamos por coisas assim, podem ser consideradas terríveis. Eu não consigo encontrar outra palavra, né? Mas nós chegamos, olha, não tem como resumir para vocês, gente. Né? Eu comecei no network marketing em 93, né? De 93 até agora, né? São 30 anos, então não dá para resumir rapidamente 30 anos de história, mas alguns momentos que eu posso compartilhar com vocês, né, são os que me vierem agora, que são mais fortes dentro de mim, mais fortes dentro da minha cabeça. Começamos ali, empresa internacional, produto caríssimo, pouquíssimos produtos, não foi fácil. A minha mãe, né, foi a minha primeira patrocinada, primeira que me apoiou, lembro muito bem, e ela vendia algumas coisinhas já nessa época, começou a vender umas semi-joias e tal, e aí ela colocou os produtos para vender, começou a vender também e tal. Aí, enfim, eu fui ali até que Celso assistiu o plano, né? Essa mesma pessoa que me mostrou o plano foi lá em casa, ele assistiu o plano e ele começou o negócio comigo, e ele tinha já uma liderança assim na equipe, entre os amigos da aeronáutica, e aí trazer várias pessoas para o negócio. Enfim, nós fomos ali galgando 2 níveis, muito pouquinho, né? Ganhava mixaria, né? Uma mixariazinha. E essa empresa começou a ter muito problema no Brasil, porque começou a crescer muito, mas sem consistência, né? E aí acabou que desandou no Brasil, entraram outras empresas, começou a primeira empresa nacional de network marketing, apresentaram para nós já as nossas lideranças que já saíram dessa primeira empresa, porque tinha desandado, muita liderança tinha saído do Brasil, estava um problema com o sistema, batalhando o sistema com a empresa, porque o sistema não era da empresa, uma confusão. E aí a gente foi juntos, né? Fui com a minha liderança para a primeira empresa nacional de network marketing na época. E foi maravilhoso, porque a gente tinha aquela coisa do verde e amarelo, sangue verde e amarelo, vamos lá. Então, e tudo isso ainda como sargento da aeronáutica. Obviamente, gente, 99,9% das pessoas bem-sucedidas no negócio começaram o negócio em paralelo com o que já fazem, né? Com o que já faziam. E eu não ia abandonar minha carreira, né, tão desejada, né? Nessa época já tinha aí mais de 10 anos de carreira, então já era estabilizada, então eu não tinha por que largar para me aventurar no negócio, né? Então ganhava pouquinho e tal, mas estava ali naquela fé, naquela esperança, né? E aí fomos para outra empresa, e aí essa primeira empresa nacional faliu, e aí fomos para outra empresa nacional também, né? Naquela esperança de que o Brasil é melhor, e faliu também, e aí fomos para outra, e enfim, fomos para uma sueca que era mega empresa, é até hoje fora do Brasil, mas na mudança para o real, ela simplesmente saiu do Brasil, mandou uma carta para todo mundo dizendo que ia sair do Brasil. Então, você imagina, né? A gente, nessa época, a gente era
tinha alcançado o nível de diamante na companhia, e só que, gente, não era como a Forever, plano de compensação. Você precisava ficar 6 meses na qualificação de diamante para receber o PIN, o reconhecimento e o bônus, ok? Tudo depois de 6 meses na qualificação. Era assim. Então, eu nunca recebi o PIN de diamante, porque antes, logo que a gente se qualificou, 2, 3 meses, a empresa, né, faliu. Então, foi muito difícil para a gente, porque na época a gente ganhava em torno de R$ 13 mil. R$ 13 mil, né? Naquela época era um bom dinheiro. Obviamente não é nem comparado ao que um diamante forever ganha, né? Porque as outras empresas, gente, diamante é um negócio meio, sabe, fraco. Qualquer diamante, qualquer empresa que eu conheço até hoje, comparado com o diamante da Forever, é fraco, é nada, é cristal, é pedrinha falsa. Diamante mesmo, com estilo de vida milionário, é Forever. Né? A gente sabe disso. Mas, na época, R$ 13 mil, para mim, já era muita coisa. Eu já tinha dado baixa da aeronáutica nessa época. Né? 96, isso, 96. E 96, 97. Eu dei baixa em 96. Então, gente, veja bem, como sargento, a gente tinha nossas dificuldades, mas a gente vivia bem. A gente tinha lá um chevelho, né? Chevelho possante na garagem, né? Aquele chevette velho que deixava uma poça de óleo na garagem, mas tinha, né? Tinha lá a nossa casinha própria, né? Já reformada nessas alturas do campeonato, né? A gente vivia razoavelmente bem, mesmo as crianças em creche, né? Direitinho, tudo bonitinho e tal, né? Eu morava na vila na época que eu dei baixa, eu morava até na Vila dos Sargentos. Isso já foi lá em Anápolis, Goiás, né? Que Celso foi transferido para lá antes de dar baixa. Então, a gente estava lá em Anápolis, Goiás, vivia na vila, a vila um casarão, casa muito boa da vila. Então, a gente tinha um nível bom até. Mas, agora, a gente tinha mudado para uma cobertura de 2 andares, a gente dirigia uma BMW, entendeu? A gente, com 2, 3 meses de diamante, ganhando 13 mil, tinha tudo isso. Olha a cabecinha, né? Ou seja, não tinha mente verdadeiramente de empreendedor, não tinha educação financeira nenhuma, já queria esbanjar, já queria esnobar, já queria aparecer, já queria, sabe, mostrar que estava fazendo sucesso. Enfim, gastamos tudo que ganhamos e de um mês para o outro, de 13 mil, foi a zero. Então, você imagine com 2 filhos pequenos, né, para cuidar, né? Nessa época, um tinha 6, outro tinha 7, um tinha 6 aninhos, outro tinha 7 aninhos. Então, 2 filhinhos pequenos para cuidar, e eu e Celso já tínhamos dado baixa. Então, imagina vocês, gente, foi uma fase muito, muito, muito difícil. Fase de ter que botar papelão na sola do tênis, assim, furado das crianças para ir para a escola pública, né? Meus armários já era caixa de mudança, porque nessa época Celso colocou na cabeça de que já que a gente estava falido, já que a gente ia começar do zero, então que a gente começasse pelo menos na cidade que a gente sempre sonhou em morar, que era Natal. Ele falou assim, ó, falido, zerado, a gente começa em qualquer lugar, então vamos para Natal. Falei, meu Deus, como assim? Quase 3 mil quilômetros longe, né, da família, de todo mundo que a gente conhece. Tá? Ele falou assim, mas não era o nosso sonho ir para Natal? Era, mas com dinheiro, com grana. Não, mas a gente vai começar do zero, então a gente começa lá, senão a gente nunca vai. Pelo menos esse sonho a gente tem como realizar. E aí, chegamos para Natal, viemos morar aqui em Pium, um interiorzinho aqui pertinho, que para a gente, Rio de Janeiro, 13, 14, 15 quilômetros não é nada, né? 14, 15 quilômetros de Natal.
Mas é um interior, as crianças estavam estudando numa escolinha pública muito pequenininha, sem recurso. Eu lembro, quem já leu meu livro sabe disso, que eu conto que, para mim, meu fundo de poço foi o dia que eu vi meu filho mais velho sentado na caminha dele, tipo 4 horas da manhã, acordado. Eu vi um barulhinho no quarto dele, fui ver o que era. Ele estava sentadinho, já arrumado, já colocando o tênisinho furado, né, que tinha papelão na sola lá, para a escola, já com o uniformezinho da escola pública. E eu, meu filho, você só pega 7 horas, é muito cedo. Ele falou, não, mamãe, eu tenho que ir cedo, senão não tem lugar para me sentar, eu vou ter que sentar no chão. Você imagine a escola que os meus filhos estavam estudando, né? Então, eu já não tinha mais... as coisas de dentro de casa a gente já tinha vendido, TV, não tinha televisão, os meus armários eram as caixas da mudança, né? As caixas da mudança, que onde eu morava tinha armário já, né? Feito, né? Pré-moldado, né? Pré-moldado, como é que chama? Enfim, esqueci. E aí a gente trouxe as roupas, ficava ali tudo dentro daquelas caixas de mudança mesmo. E a gente foi na época que a gente começou com essa empresa sueca. Ficamos animadinhos ali, porque a empresa sueca e tal vai dar certo, vai arrebentar, vai bombar, não sei o quê. Ficamos ali com aquela empresa, acho que em 6 meses no máximo, não foi nem um ano. E aí vem o real, ela manda cartinha, fala que está saindo do Brasil. Imagine a nossa situação. Bom, para resumir a história, em 2000 já fizemos outra empresa depois da Sueca, montamos a nossa própria empresa. Meu Deus do céu, a pior decisão empresarial que nós já tivemos na vida. Terrível, porque você ter uma empresa de network marketing, né, foi muita arrogância da nossa parte, muita, sabe? Nós nos unimos com a nossa liderança a nível Brasil, e cada um entrou com uma grana, a gente fez uma sociedade anônima e tal, uma loucura, porque você tem que ter milhões, você tem que dar premiação, incentivo, você tem que ter estoque, você tem que ter uma alta previsibilidade, operacionalidade, enfim, só quem está atrás da mesa de uma empresa sabe como é difícil ser empresa de network marketing, né? Então, foi terrível, foi mais uma que faliu, dessa vez a nossa, né? E em 2003, nós tivemos a grata surpresa, né, de que os nossos sócios, né, porque era uma sociedade anônima e todo mundo tinha sociedade ali na empresa e tal, né, antes da empresa falir, tinham feito parceria com grandes empresários no Goiás, né, para montarem uma subsidiária. Eles tinham várias marcas, gente, várias marcas, grandes marcas, que se eu falar aqui, você conhece, tá? Várias marcas grandes, marcas que estão aí ainda no mercado, crescendo, arrebentando, que todo mundo conhece. E aí, quando eles quiseram montar uma subsidiária de multinível, e aí eles procuraram alguém no mercado, ali era de Goiás, essa empresa também, lá de Goiás, e procuraram, então, por ali, né, algum profissional da área e tal, e encontraram os nossos sócios, né? 3 dos nossos sócios lá encontraram, e sócios fundadores, tá, da empresa conosco, mas esses sócios, isso foi antes de falir, tá, a nossa empresa. Ao invés de pegar e falar com a gente, né, a gente poderia ter vendido a empresa que estava falindo, vender para eles, né, para eles injetarem capital, que era só o que precisava, tudo estava pronto, sistema rodando, plano de compensação, tudo. Não, eles esqueceram que a gente existia e foram lá e também copiaram tudo. Copiaram todos os nossos manuais, né? Na época tinha os manuais de treinamento, sistemas, fitas, o sistema de compensação, né? Tudo, era uma cópia idêntica, né? Só mudava o produto. E, enfim, né? A gente se sentiu assim muito traído naquela época, foi terrível para a gente, né, saber disso, mas
a gente é, faliu a nossa empresa, não tinha jeito, tinha que abrir falência, tinha que fechar, né? Não foi pedido de falência, enfim, porque não tinha funcionário, não tinha nada disso, a gente simplesmente fechou a empresa e pegamos ali os computadores que sobraram da empresa, uma meia dúzia de computadores, botamos uma lan housezinha em casa mesmo, fechamos um cômodo da casa que a gente tinha alugada, né? A gente tinha alugado uma casa ali, fechou e fez uma lan housezinha e tal, e foi ali se virando, um mês pagava a conta de luz, outro de água, tal, até estabilizar ali o negócio, a lan housezinha estava dando ali para sobreviver. E Celso não queria mais saber de network marketing na vida, assim, falou, não quero mais saber, não quero mexer com gente, quer saber desse negócio, quer saber mais e tal, aquela coisa toda. E eu ali naquela, acompanhando, né, o que está acontecendo com aquela empresa e o fogo no olho, porque eu olhava e eu não via os caras, entendeu? Eu via oportunidade, eu falava, caraca, a primeira empresa nacional que tem tudo para dar certo, porque os caras são gigantes, cara. Os caras têm tudo o dinheiro que a gente não tinha, os caras têm sobrando, sabe? Para dar viagem, para dar premiação, para botar estoque à vontade. Os caras tinham distribuidora, cara. O produto era alimento, então eles tinham distribuidora de alimento para o Brasil inteiro, uma mega estrutura. E eu olhava para aquilo ali e falava, caraca, eu estou perdendo, agora que é uma empresa, né, que vai dar certo e tal. E eu vou contar uma coisa para vocês que eu acho que eu não contei para ninguém aí nos FBO, né? Ai, meu Deus, eu tentando resumir 30 anos fica difícil, mas vamos lá. Vou contar uma coisa para vocês, confessar que eu sou diamante, eu vou confessar isso para vocês, que é muito forte para mim, sabe? É muito forte na minha vida isso aí. Eu estava muito, muito impactada pela traição que tinha acontecido e, ao mesmo tempo, com aquela dor de não estar fazendo parte do negócio. E aí me liga uma pessoa e diz que aquele empresário que era meu amigo, né, de muitos anos, que tinha me mostrado o plano lá atrás, que a gente tinha estado em várias empresas juntos e tal, estava nessa empresa, que fazia parte dessa empresa, então, que só isso, só dele fazer parte, era porque já era uma empresa de sucesso, né? Aí eu nem contei a parte que antes desse probleminha que a gente teve aí, ainda teve outro com a turma do Rio de Janeiro, a nossa liderança do Rio de Janeiro deu um racha, uma loucura. Enfim, mas aí uma desses amigos lá do Rio, né, que começaram o negócio com a gente lá atrás, 93, estava nessa companhia, e aí essa pessoa que me ligou, que não tinha nada a ver, que eu nem conhecia direito, fez a propaganda da empresa falando, olha, o fulano tá, se fulano tá, você sabe que é bom, tá, não sei o que lá, babá. Eu falei, então tá bom, se for verdade, manda o fulano me ligar. Eu não falava com ele há anos, porque ele tinha participado do racha, a gente separou, Rio e o resto das lideranças para montar a nossa empresa. Eu não falava com ele há anos, e aí ele ligou para mim. E falou e tal, a empresa, mas eu comecei a perguntar um monte de coisa, falou, não, é isso mesmo, não, é isso mesmo, os caras são esse mesmo, não, os caras são empresário mesmo, os caras são dono disso mesmo, tal, não sei o que lá, eu falei, meu Deus do céu, e eu fiquei com aquilo ali, né, remoendo, e aí eu comecei a orar, né, por isso que eu digo para vocês que nada foi apenas na força do meu braço, Deus sempre esteve comigo, sabe, e eu comecei a orar, e foi uma época que a gente viveu à base de oração, porque foi uma época muito difícil, né? Imagine você passar 6, 7 anos sem comprar uma peça de roupa, né? Vivendo com uma quentinha, comendo com uma quentinha só por dia, né? Dividindo com as crianças, enfim, uma loucura o que a gente passou. E as pessoas em volta que conhecia, por que não faz concurso público de novo? Por que não arruma um emprego, sabe? Aquelas coisas, né? E a gente ali querendo continuar, perseverar, né? Tendo o nosso negócio. E aí, não foi uma época fácil, foi uma época de muita oração, que Deus realmente segurou o nosso coração.
E aí eu comecei a orar, e Deus falou comigo, olha, procura o seu pastor, fala com o homem de Deus, ele tem uma palavra para você sobre isso. E aí eu comecei a me arrumar para sair, eu falei, eu vou lá na igreja, eu vou atrás do pastor. E o pastor entra lá em casa, ele entrou lá em casa e falou assim, porque a gente tinha lá, né, a lojinha lá e tal, aí chegou lá e falou assim, ó, minha irmã, vim aqui ungir aqui seu negócio para crescer, para arrebentar, para dar certo. E eu falei assim, pastor, foi o senhor que trouxe, foi Deus que trouxe o senhor aqui. E aí comecei a contar minha história e tal, não sei o quê, bababá, bababá. Por que eu estava contando a história para ele? Porque eu estava ardendo no meu coração de fazer o negócio, entendeu? E aí, com aquela pessoa lá do Rio de Janeiro que me ligou, que era conhecida de muito tempo e tal, tal, tal. E aí, mas Celso não queria de jeito nenhum. Aí, ele contei toda aquela história, aquilo tudo que eu já tinha passado e tal, 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 tal. E aí, no final, ele falou assim para mim, minha irmã, deixa eu te perguntar uma coisa. Esquece agora passado. A senhora se acha uma mulher de negócio? Eu falei, sim. Ele falou assim, você sabe analisar o que é um bom negócio e um negócio ruim na sua área? Eu falei, com certeza. Tudo que eu já passei, eu sei. Aprendi, né? A muito custo, mas aprendi. Aí ele falou assim, olha, então me diga aí, o negócio é bom? Vai dar dinheiro? Aí eu falei assim, vai dar dinheiro. É bom. Ele falou assim, então, minha irmã, vai, enfia a cara. Só tem uma coisa para te perguntar antes. Ele falou assim, não, é antes de falar em vai, ele falou assim, é só uma outra pergunta. O seu esposo, você disse que ele não quer mexer com nada, mas se você for, ele vai ficar chateado, vai brigar, vai atrapalhar seu casamento? Eu falei, não, de jeito nenhum, o Celso não é desse tipo, entendeu? Se eu quiser ir, eu já sei até o que ele vai dizer, ele vai falar, ó, vai com Deus, agora me deixa quieto aqui no meu canto. E aí, tudo bem. Ele falou assim, então, minha irmã, vai, mete a cara, vai fundo, entendeu? Porque quando a senhora começar a ganhar dinheiro no negócio, ele vai vir, ele vai se animar, ele vai se empolgar, ele vai deixar tudo para trás, o coração dele vai se alegrar. Deus não faz nada pela metade, ele vem, entendeu? Se for de Deus para sua vida, eu estou sentindo aqui que é porque é um bom negócio, então vai. Sabe por quê, minha irmã? A senhora tem que esquecer a história dos traidores, porque eu ia ser descendente de todas aquelas pessoas que estavam lá como cabeça de rede, né? Porque começaram com os empresários. Ia ser descendente dos meus ex-sócios, né? Os traidores. E aí ele falou assim, olha, esses aí, esquece. Sabe por quê? Nós só não lembra da história de Jacó, né? Jacó trabalhou 7 anos, depois trabalhou mais 7 anos para Labão, que era o maior ladrão, e depois quem saiu mais rico? Quem saiu mais poderoso? Quem foi abençoado? Então, se Deus vai lhe abençoar, e a senhora vai ser a primeira nessa empresa aí, vai dar tudo certo. E eu me enchi daquela palavra, minhas dúvidas acabaram completamente ali. Eu vi Deus falando para mim, e aí eu fui, liguei para aquela pessoa, falei assim, ó, tô dentro, vamos lá, vamos começar, e vamos com tudo, e tal. Falei com o Celso, como previsto, falou aquilo mesmo, não, vai fundo aí, só me deixa aqui no meu canto, e eu fui embora. E aí foi sensacional, porque a profecia do pastor se cumpriu, exatamente se cumpriu. Nós chegamos lá no topo da empresa, entendeu? A gente estava lá em cima, aquele pessoal que cabeçou ali sumiu, ficou lá para baixo, entendeu? Não tinha mais notoriedade nenhuma na empresa, nós recebíamos todos os níveis, reconhecimentos, tudo. Foi maravilhoso, foi uma época maravilhosa. A única empresa que nós passamos mais de 2 anos, né? Porque todas as outras, todas, sem exceção, 1 ano e meio, já falia, saía, dava, explodia, enfim, tudo. Então, foi maravilhoso para a gente. E só que o que era bom, né, nos surpreendeu novamente negativamente. A gente, de um dia para o outro, mudaram o sistema de cadastro, o kit de cadastro, preço de produto, de um dia para o outro. Aí você sabe, né? Gato escaldado tem medo de água fria, né? Cachorro mordido de cobra tem medo de salsicha. A gente já ficou, opa, peraí, alguma coisa está acontecendo, tem que investigar, tem que ir lá, tem que saber o que está acontecendo na empresa. E aí a gente tinha contato com o diretor, diretoria,
né? A diretoria, inclusive, era nova, tinham trocado recentemente a diretoria, né, que já era um sinal de alerta. Enfim, e aí a gente foi uma reunião, pediu uma reunião com a diretoria, fizemos essa reunião no Rio de Janeiro, a organização, né, tinha mais lideranças lá, e aí fomos todos para o Rio de Janeiro, e chegou lá, a gente descobriu que a empresa, os grandes empresários venderam a empresa de multinível para esse cara que era o diretor, que era uma pessoa que, sabe, a gente sabia que não tinha a mesma condição, que não tinha, enfim, como levar essa empresa adiante. Nós ficamos arrasados e nós já vimos novamente uma empresa que ia falir, que ia fechar, que não ia dar certo, até porque ele estava começando com o pé esquerdo, fazendo tudo ao contrário do que era antes, né? E quando a gente falou com ele, ele bateu na mesa e disse que porta da rua serventia da casa, né? Que a empresa começou sem a gente e que ia continuar sem a gente se fosse o caso, né? Enfim, aí aquela pessoa que tinha me trazido para o negócio, né, lá do Rio de Janeiro, estava sentada do meu lado e já foi se levantando. Quando ele falou isso, já foi se levantando. Eu falei, opa, senta aqui, você não vai embora, não. Não vai, não, porque você me trouxe para cá. A gente já se separou antes, não deu certo para ninguém, nem para o seu lado, nem para o meu lado, então nós vamos ficar juntos. Vamos ficar juntos, vamos tomar uma decisão juntos. Esperamos ele terminar a reunião, fomos conversar, e ele falou para mim assim, olha, tem coisa melhor no mercado. Eu falei, como? O que que tem que eu não sei, não vi? Onde? Ele falou, tem sim, tem coisa melhor no mercado. E aí foi quando me apresentou a Forever Living Products. Gente, vocês não têm noção. Não tem noção, porque hoje muitas empresas, né, imitam a Forever e tentam fazer um plano de compensação assim, disfarçado, né? Dá carro, viagem também, não sei o quê, bababá, né? Mas nenhum consegue ser igual a Forever, mas disfarça bem. Mas naquela época não tinha nada nem parecido, né? Quando falou viagem todo ano, é só você estar ali no nível e tal. Porque antigamente a gente ganhava viagem só quando fechava um novo nível. Então, por exemplo, eu fui Safira Diamante em 2017 e agora Diamante em 2024. Então, de 2017 a 2024 eu não teria nenhuma viagem, entendeu? Então, só quando você ganha um novo nível. Então, não é por volume anual. Nunca foi, né? Todas as outras eram assim. Negócio de carro, ganhar carro, não tinha isso. Tinha a Mary Kay lá do carro rosa, que nem parece que nem é da pessoa, é da empresa, né, e tal, enfim. E não tinha negócio de carro, não tinha divisão de lucro. Isso não existia no multinível, não, antes da Forever. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei maravilhada. Na metade do plano, eu já estava dentro, já tinha caído de cabeça já. E nessa época, Celso já estava, né, animado, fazendo o negócio acontecer, trabalhando, porque ele sempre trabalhou muito. Celso é um touro, assim, para mostrar plano para viajar e tal, porque envolvia muita viagem antigamente, né, estrada, nunca teve cansaço, ônibus, nunca teve cansaço, uma máquina de mostrar plano, né, de patrocinar. E aí eu liguei para ele, lembro como se fosse hoje lá do Rio, falei assim, olha, acabei de assinar o contrato com outra empresa. Meu Deus do céu, o Celso deu um grito, falou, você tá maluca? Você foi aí para resolver o problema da empresa e está em outra? Como assim? Eu tenho plano hoje, como é que eu vou mostrar o plano? Você tá maluca? O que você fez? Aí eu falei assim, não estou maluca, não. Você confia em mim, não confia? Você não mandou aqui resolver? Você não mandou eu resolver? É porque você confia em mim, não é? E ele falou, meu Deus do céu, o que eu falo para esse povo hoje à noite? Eu falei, mostra o plano normal, faz tudo normal que eu estou chegando. Quando eu chegar, eu te mostro o babado aí. Foi uma loucura, gente, essa transição foi tremenda, né? Eu chamei só o pessoal que era nível igual a gerente, né? Só as nossas cabeças de rede para contar a novidade, dei liberdade a cada um que quisesse continuar lá, continuasse, que ninguém ia chegar na rede deles lá, que eles continuassem, quem quisesse vir com a gente que viesse, fazendo tudo dentro da maior ética possível.
E quem está aqui comigo daquela época sabe que isso é verdade. Kleberley pode dizer isso, Marçal pode dizer isso, sabe que foi feito assim, dentro da maior ética. Que a gente Meu tinha. tio, Oi? meu tio estava nessa reunião e ligou para mim. Eles estão indo para Recife agora, viu? Olha aí. Calma, tio, deixa Pois ele é. vir falar com a gente saber a história, o que é. Então a gente foi descendo nível a nível, né? Nível a nível. Então foi uma fase que a gente tinha. Eu estava muito animada, porque eu tinha certeza, eu tinha convicção de que tinha finalmente encontrado a empresa certa. Né? Graças a Deus, dessa vez foi verdade, né? E agora não foi fácil, gente. Você que está começando, não se iluda, não é negócio fácil, mas é simples. Qualquer um pode fazer. É simples. Fácil não é. Nosso início foi muito difícil, gente, com 2, 3 meses de negócio, quando você está começando, né, a alavancar a rede, que eu comecei com um pequeno time, eu comecei com um time ali, não foram muitas pessoas, porque nessa fase de transição há muita confusão, muito disse-me-disse, muita fofoca, muito isso, muito aquilo, muita desconfiança, né? Então, muita gente queria continuar lá com a empresa, que acabou falindo mesmo. Mas a gente trouxe ali uma meia dúzia de pessoas, mas pessoas boas, lideranças firmes no negócio, que queriam realmente levar para frente, né? Marçal e o Kleberley são exemplos disso, né? Então, aliás, o Marçal não, acho que só o Kleberley dessa época, né? Não me lembro. Não, a gente estava Acho que junto no só dia. Você estava, né? Não, mas quando eu falei para você da Forever, foi só com você. foi, porque ia ter um evento em Pronto, mas Recife, o Marçal já tinha sido patrocinado antes, não era isso? já. Pronto, lembro. A gente Isso. era, a gente era o rabo da rede. Nós era o final. Isso, exatamente. Mas era um Um rabo mês com de muito negócio. potencial. Por isso que eu fui lá e aí eu falei com você, porque você que estava puxando, né? Então você teria que tomar a decisão de vir com a gente ou não, né? Então, pronto. E aí começou a era Forever. Mas com 2, 3 meses, gente, teve greve de Anvisa. A gente tinha o Touch, né, que hoje é o Fast Start, caixinha. Gente, vinha um Lips. A caixinha, a Forever mandava a caixinha com Lips e uma relação de produto, um vale produto. As pessoas pagavam cartão. Ó, primeiro, não tinha filial. O produto já levava, às vezes, um mês para chegar. Aí, quando chegava, as pessoas já tinham pago o cartão de crédito. Né? Depois da greve, era 2, 3 meses sem produto. A gente patrocinava 10, saíam 11. Era uma loucura, não foi fácil. Início A não foi Herbalife, fácil. a Herbalife fez uma denúncia mentirosa lá, a gente ficou sem suco uns dias também, depois voltou o suco de novo. O pessoal não sabe. Uns dias não, 9 meses. Sabe? 9 Ela é muito meses. cotada, tá? 9 meses sem suco, 9 meses. E nesses 9 meses não foi só o problema da Anvisa tirar a aloe vera, né? Não tirou suco da Forever, tirou suco de aloe vera do Brasil, né? Todo. É bom que se fale isso. Até porque estava tendo muita imitação também do suco da Forever. E aí, não foi só isso. Paralelo a isso, pirâmides. As pirâmides entraram com força. E aí, algumas lideranças que se desesperaram, né, começaram aí sair achando que não ia ter mais suco, que a Forever ia fechar no Brasil, que a Forever ia embora do Brasil. Aí veio toda a sorte de boatos. Sempre tem alguém para fazer um boato malicioso, né? Então, veio toda a sorte de boato, que a Forever Brasil estava devendo milhões, que a Forever ia sair do Brasil, que o suco nunca mais ia ser liberado e tal, e tanta boataria, e algumas lideranças ficaram com medo e começaram a entrar para as pirâmides, aquelas ofertas milionárias. Eu tive oferta, gente, de ganhar 250 mil por semana, 250 mil reais por semana, né? Porque aquelas pessoas que me trouxeram para o negócio foram. E aí foram e ligava para mim, seu contrato está guardado aqui. Sabe quanto é que deu essa semana o seu contrato? 250 mil, entendeu? Mas graças a Deus, hoje eu olho para trás, eu vejo toda essa trajetória, tantas as empresas que eu fiz, acho que foram umas 8, né, antes da Forever,
e toda a trajetória me deu, né, noção, experiência para identificar o que de fato é uma empresa de verdade. Como Né? seu O que é uma pastor falou, né? oportunidade única. Oi? Como o seu pastor falou, né? Você soube identificar. Exatamente, exatamente. Então, eu soube realmente, devido à minha experiência, né? Então, eu sabia que era pirâmide. Eu falava, eu cheguei a falar para uma pessoa, né, muito conhecida, todo mundo aqui se falar o nome conhece, que era meu descendente, né, grande no negócio, Forever. Eu cheguei a falar, olha, ele falou para mim assim, olha, vai ficar só você em Natal e o Lina Barbosa em São Paulo com a bandeirinha da Forever sozinho, porque a rede está indo tudo embora, vai tudo embora. Eu falei assim, se eu ficar sozinha em Natal com a bandeirinha da Forever, eu vendo Fábio na rua, na praia, na feira, eu faço o que preciso for, meu amigo, mas eu não vou entrar nessa sua pirâmide safada, entendeu? Enfim, e aí foi outra fase, sabe, de traições, porque pessoas que que era de dentro de casa, pessoas de anos de amizade, pessoas que tomavam café na minha mesa, sabe, pessoas que a gente começou a construir um negócio aqui em Natal do zero, 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 que foram grandes, né, que a gente viu a vida mudar assim, né, de andar de carrão, de comprar imóvel, enfim, e que simplesmente, sabe, foram assim para a pirâmide, sem dar satisfação, falando mal, traição, enfim, tudo isso. Lidar com gente é isso, né? Tem o lado bom e tem o lado ruim. Mas, coitadinha de mim, agora eu sou diamante, não é? Toma, Então, distraída. gente, Toma, tadinha de distraída. mim, gente, tadinha, Eu, tadinha de mim. eu acabei de escrever aqui no chat. Eu desculpe interromper, mas é porque o coração está pulsando. Marçal, imagina esse povo todo sabendo agora que Tânia é diamante. Uhum. Ai, Pois é, Já sabem já que ela é diamante. já sabe, né? tadinha dela, tadinha. Não, pois é, gente. Então, Forever, graças a Deus, nós começamos aí na Forever. Não foi fácil o início. O início não é fácil para ninguém, gente. É aquela história, a força do foguete, né? 85% do combustível está ali na largada, né, para sair da inércia, para sair do zero. Mas se você continuar, se você perseverar, só mais um dia, sabe? Só mais um dia a cada dia, você chega lá. E nós, né, começamos aí a partir de 2006, já começamos em 2005, a partir de 2006 nossa vida já começou a ser transformada, né? Aqui é uma foto, eu e os meus filhos, eu nunca tive a chance de realizar meu sonho de conhecer a Disneylândia, mas quando eu fui realizar esse sonho, fui com os meus dois filhos, né? Já aí, ó, já adultos, né? Fomos para a Disneyland, isso aqui foi em 2010, mas em compensação, amigo, o Mickey, o Pluto, né, o Pacto Donald, a gente chegava lá, já conhecia a gente, nós passamos um mês dentro daquela Disney lá, dentro de todos os parques, até enjoar. Foi uma coisa maravilhosa. Viajamos à Europa, são muitas as viagens. Olha Paris aí, né? Paris, gente! Eu agora durmo e acordo sonhando com Paris, né? Vai ser sensacional. E Deus é tão bom que ainda vai levar vários de vocês aí com a gente na viagem. Nossa, estou muito feliz, muito feliz. Vai ser um momento incrível, né? Então, viajamos aí já toda a Europa. Aqui é Singapura. Aqui a África, né? Nós fomos 2 vezes à África já com a Forever. Aqui foi no Rio de Janeiro, lá no Pão de Açúcar, gente, que eu fui, sou carioca, nascida e criada no Rio de Janeiro, nunca tinha subido no Pão de Açúcar. Foi uma experiência incrível, maravilhosa com a Forever no Rally Mundial, né? Do Brasil, a gente qualificada aí, eu de LT na época, né? Maravilhoso. Aqui Singapura, um lugar incrível. Aqui na China, né, Hong Kong, aqui em Dubai, né, e vamos voltar a Dubai, hein? 2026, Dubai é incrível, eu já estava vendo lá, Dubai tem muita coisa nova, muita coisa linda que não tinha quando a gente foi lá, então vai ser maravilhoso. Aqui no Brasil, né, nas cataratas,
Aqui em Israel, nós fomos comemorar nossos 25 anos de casados aqui, né? Foi em 2013 essa foto lá em Israel. Aqui a gente está no topo do Monte Sinai, né? Não era Israel ainda, no deserto ali, né? Entre Israel e o Egito, no Monte Sinai. Uma experiência maravilhosa, né? Que só esse negócio poderia me proporcionar. Aqui em Nova York, com o GLT, né? Nova York, que foi uma experiência incrível, com os top, né, do mundo, foi sensacional. Aqui a gente foi ver Mamma Mia na Broadway, sensacional. Bariloche foi incrível, não conhecia a neve, conhecemos juntos, uma turma maravilhosa do Brasil, fomos juntos para Bariloche. CTD tinha animadíssimo, foi uma viagem animadíssima que eu guardo muito no meu coração e eu quero bis, viu, gente? Vamos fazer um bis aí, porque foi incrível. Bom, são muitas viagens aqui, né? Eu coloquei várias delas aqui, pelo menos a que estava na memória, lembrei, botei aí para vocês. Né? Quem for curioso aí, quiser conhecer, ver todas essas fotos de todas essas viagens, tem o meu álbum lá no Flick, né? Flick, flickr.com/fotos/Celso e Tânia Diniz, fotos com PH, né? Em inglês, ok? Quem não tiver no celular pode botar no QR Code aí que vai para lá também, para ver todas as fotos de todas essas viagens. Então, são aí 4 continentes, 25 países, mais de 62 cidades, 4 cruzeiros, né? E são 7 carros, 19 Global Rally, 11 divisões de lucro, 4 cruzeiros, 5 de LT. Gente, a trajetória maravilhosa que essa empresa nos proporcionou, né? Aqui alguns dos nossos cheques de Chairman's Bonus, né? Divisão de lucros, $440 mil, né? Aqui 398 mil dólares, né? Aqui, claro que a gente, com essas divisões de lucro aí, com o nosso bônus mensal maravilhoso, a gente construiu muito patrimônio. Essa minha casa foi a casa dos sonhos, a casa de revista. Hoje eu não moro nela, ela está alugada, né? Aliás, ela está para alugar, viu, gente? Quem quiser alugar, ó, aluguelzinho dela aí, bacana, R$ 7.500 o aluguel. Venha para Natal morar aqui na Casa da Diamante, que é casa linda, maravilhosa, a mais linda do condomínio top, horizontal aqui em Natal. Coloquei finalmente a minha Mercedes na garagem, né? Porque era o meu sonho ter uma Mercedes. Acho essa estrela uma coisa assim maravilhosa, né? Um nível que você alcança na vida, maravilhoso. Enfim, mas já tivemos muitos carros depois desse, porque a Forever está sempre comprando um carro novo para a gente, né? E esse foi o nosso maior cheque de Chairman's Bonus, né? Divisão de lucro de 459 mil dólares, né? Façam as contas, se fosse hoje, quanto seria? O Kleberley, você que é bom das contas aí, quanto seria hoje esse cheque, Kleberley? O dólar está quanto? Está 6, né? A 6 é alguma coisa. Pois é, quase 3 milhões, né? De reais. 2.754.000. Pronto, olha aí, tá vendo? Incrível, né? Pois é, se eu posso, gente, vocês também podem. Bora para cima, bora para frente, porque 2025 já começou, né? E a gente vai ganhando muito dinheiro, vai conquistando um estilo de vida maravilhoso, e a gente começa a ter outras prioridades, sabe? Coisas que não tem preço que esse negócio te dá, né? Como aposentar meus pais, por exemplo. Meus pais hoje moram na casa deles, aposentados, melhor bairro aqui de Natal. Eu moro aqui em Ponta Negra, Beira-Mar, eles são meus vizinhos aqui em Capim Macio, sabe? Tem ali, a casa deles ali tem banco na frente, supermercado, farmácia, tudo, resolve tudo a pé, né? Melhor bairro aí de Natal, né? Vivem tranquilos, têm o melhor plano de saúde, né? Enfim, isso é maravilhoso, isso não tem preço, poder cuidar de quem cuidou de você, né? Então, é muito bom, de fato. Nós também realizamos o sonho de morar na Europa, moramos em Portugal, passamos uma
temporada lá, vários meses, né? Eu fiz parte da minha formação em jornalismo lá em Portugal. Olha só, gente, onde que eu morava. Olha isso. Bondinho, essa foto aqui eu tirei da minha janela, a janela do nosso estúdio, né? Esse apartamento pequenininho que tem lá, um prédio histórico, no centro histórico. Olha ali o bondinho passando. Essa foto eu tirei da minha sacada, da sacada do meu estúdio, do meu apartamento lá em Lisboa. Olha só que incrível. Olha só a gente curtindo aí o friozinho lá em Portugal. Foram meses maravilhosos. Isso aqui, ó, era meu coleguinha de universidade, né? Eu fiz parte da minha formação em jornalismo, eu fiz lá, né? Eu fiz jornalismo lá voltado para publicidade, foi incrível, né? Esses uniformes deles, né, tradicionais, eles usam uma vez por semana, não por obrigatoriedade, mas por honra, cultura, por guardar a tradição. São uniformes lindos, cada universidade tem a sua, e ele, porque está com a capa aqui no ombro, mas quando coloca a capa parece Harry Potter, né? Aliás, os portugueses, as universidades portuguesas, inclusive em Sintra, que foi uma cidade que eu conheci, foram inspiração para a autora, né, do Harry Potter. Então é muito parecido com a roupinha do Harry Potter, é muito legal. Concluí a minha formação em jornalismo, também era um sonho ter uma formação na área da comunicação, né? Então pude pagar a faculdade particular, a melhor que tem aqui no estado, né? E fiz aí, terminei meu curso com Láurea, fui aluna laureada do curso de jornalismo no ano de 2018, né? 2018 que eu me formei, então a formação ainda recente, né? Que eu pude, com essa formação, então, começar a escrever, que era outro sonho, né? Já escrevi 2 livros e o terceiro está aí no forno, né? Logo, logo teremos novidades. E é claro que hoje eu tenho muito tempo livre para cuidar dos meus tesouros, né? Estou sempre fazendo plantão vovó, aí meus netinhos, meus maiores tesouros, né? Que eu amo de paixão, né? Inclusive tem um deles que está dormindo na minha sala hoje. Eu estou fazendo a live aqui no quarto, porque está aí dormindo na sala, né? Está ali curtindo as férias na casa da vovó, né? Porque esses 2 moram aqui em Natal, mas tem um que mora em João Pessoa. Não tem a fotinha dele aqui para vocês. Vou colocar essa musiquinha aqui para vocês, mas não dá, gente. O tempo já foi muito além, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, para encerrar, eu vou encerrar aqui. O que eu quero dizer para vocês, para encerrar, é só que percalços existem, sim. Obstáculos, com certeza. Desafios, muitos, o tempo todo. Mas vale a pena, gente. Vale muito a pena. Esse estilo de vida que eu vivo hoje vale muito, muito a pena. É maravilhoso. Eu estou aqui, né? Estou olhando para a câmera, mas se eu levanto meus olhos, eu estou vendo o mar aqui de Ponta Negra, né? Eu moro hoje onde eu quero morar, né? Na cidade que eu escolhi para viver, né? Eu tenho o carro que eu quero na garagem, eu posso viajar para onde eu quiser, né? A gente tem hoje condição de ajudar as pessoas que a gente ama, de ajudar a nossa igreja, de ser uma pessoa que inspira outras, isso é maravilhoso, que toca na vida das pessoas. Para mim, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que vocês, com certeza, né, vibraram comigo com essa conquista, com essa vitória, porque sabem que é uma vitória de todos, e se é possível para mim, é possível para cada um de vocês também. Né? Então, isso é maravilhoso, isso não tem preço, não tem preço. Né? Então, você ganhar dinheiro, sabe? Para manter sua saúde, né? Toda vez, gente, que eu tomo um produto da Forever, eu agradeço a Deus, falo, Senhor, que bênção eu poder ganhar dinheiro ajudando pessoas e usando produtos que me fazem bem, sabe? Então, gente, para você
né, que está novo aí no negócio, está começando agora, ou você que nem tomou a decisão, olha, vale a pena, vale muito a pena, sabe? São milhares, milhões de pessoas ao redor do mundo e aqui no Brasil também. Muitos que estão aqui nessa sala não chegaram ao nível de diamante ainda, mas no processo, no percurso, já tem liberdade. Já não precisam trabalhar para outra pessoa, nunca mais na vida. Já tem a sua agenda livre, já são donos do seu próprio nariz. Isso é uma conquista incrível que no mercado tradicional é dificílima e nós conquistamos aqui já nos primeiros níveis de liderança. Então, venha, junte-se a nós, porque você pode sim estar conosco nos melhores lugares do mundo, com pessoas incríveis. É sensacional, gente. Eu sou diamante! Valeu, pessoal. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando para vocês. Beijo no coração. Tchau, pessoal. Coisa boa, Tânia. Muito obrigado. Pessoal, vamos aí abrir os seus microfones, parabenizar a Tânia por esse grande momento que ela está vivendo. Sonho realizado. Boa. Parabéns, Tânia. Deus te abençoe grandemente. Um Parabéns, abraço em céus. Parabéns, Tânia. Obrigadão pela Parabéns. que você deixou. Sua história é 10. Vamos lá. Gerente, por favor, vamos dar os recados, começando com o Kleber Lei, que quer dar um grande recado aí para vocês. Kleber Lei, fica à vontade aí para dar o seu recado. Eu? Você não falou que ia dar o recado para o pessoal hoje? Qual o recado? Sobre o negócio das milhas. Ah, sim! Eu falei para vocês, se vocês quisessem falar para o pessoal. Tá, não, então, pessoal, é o seguinte, a pedido... Dona Marisa está aqui? Dona Marisa? Tá, Não sei. Estou sim. Pronto, Dona Marisa é a responsável pelo que vai acontecer amanhã. Dona Marisa... Obrigada por... Eu fico orgulhosa por isso. Vamos lá, explicar para o pessoal saber o que é. Dona Marisa é uma das minhas mentoradas, foi a primeira pessoa que eu mentorei, tive um resultado fantástico na vida dela, aí, enfim. E os filhos dela, eu já mentoro também os filhos dela, negócios físicos, né, de uma das filhas dela, enfim. E aí ela chegou para mim semana retrasada, ali perto do Natal, e falou assim, nós precisamos de uma aula sobre milhas. Aí eu disse, certo, mas eu não sou um especialista em milhas, apesar de que eu sei de muita coisa, uso muita coisa, faço estratégias, muitas estratégias, tem gente aqui o próprio André, um dia mandou uma foto para mim, fala André, a foto que você mandou para mim, você estava onde? Fala aí, pessoal, a foto que você mandou para mim, semana retrasada, eu acho.